A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a você. Estamos aqui hoje para mais uma aula pela graça de Deus. E a lição de hoje é a lição número 4, cujo tema é Quando se vai a glória de Deus. Estudamos na lição passada sobre as abominações dentro do templo e agora vamos estudar sobre quando a glória de Deus se vai, quando a glória de Deus deixou o templo. Antes de dar início aqui na exposição da aula, eu peço para você, meu irmão, minha irmã, se puder, se inscreva no canal, compartilhe as aulas e quero também deixar um recado para você, vai estar no comentário, na descrição do vídeo aqui, no nosso Telegram, o link para entrar no grupo do Telegram, onde eu já enviei lá apostilas do semestre vigente, onde eu envio e compartilho gráficos, algumas imagens do templo, tudo referente à aula do semestre que estamos estudando. E também tem um link do nosso programa que nós temos todos os sábados, das 2 da tarde às 4 da tarde, na rádio El Shaddai Vida. É uma rádio web. É só clicar no link. Essa rádio é 24 horas também. Então, meu irmão e minha irmã, nos ajude, compartilhe e seja edificado pela palavra de Deus. Amém? Na aula anterior, cooperador Clebson, apliquei o primeiro tópico. O segundo tópico foi o presbítero Luiz e o terceiro tópico foi o presbítero Cleito. Nessa aula eu vou estar aplicando a aula toda. Eles não vão estar participando na aula de hoje, mas logo logo eles estão de volta me ajudando em nome de Jesus. Irmãos, entrando aqui na aula, nós temos o texto áureo, né? O texto áureo diz assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. A verdade prática nos diz assim: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do templo. Entrando aqui na introdução, irmãos, nessa aula vamos estudar sobre o afastamento de Deus do templo. Na aula anterior, estudamos sobre as abominações que estavam dentro do templo, que fez com que Deus se retirasse do mesmo. Os capítulos 8 ao 11, irmãos, descrevem a segunda visão de Ezequiel. No capítulo 8, o foco foi a denúncia das abominações que estavam ocorrendo no templo, violando assim a santidade de Deus. O capítulo 9 mostra o julgamento divino como respostas a essas abominações. E o capítulo 10 evidencia como a glória de Deus aos poucos começa a se deslocar até que finalmente no capítulo 11 ela se retira por completo de Jerusalém. Agora, a glória de Deus, irmão, representa o próprio Deus, a presença de Deus. E quando Deus se retira de um local, quando Deus se retira de perto de uma pessoa, essa pessoa está entregue a si mesmo, ou o local está entregue à própria destruição, como nós vamos aprender aqui nessa aula. Entrando no tópico número 1, cujo tema é sobre a glória de Deus, dentro desse primeiro tópico, nós vamos ter aqui dentro mais 2 subtópicos. O primeiro é o significado de glória e o segundo, a glória de Deus. Entrando aqui no primeiro subtópico, o significado de glória. A palavra hebraica para glória é kavod e tem 2 sentidos, irmão. Primeiro sentido, que é um sentido não teológico, pode ser o significado peso, riqueza, glória e honra. O seu sentido teológico pode significar a glória dada a Javé, ou a glória de Javé, ou a manifestação de Javé, manifestação do Senhor.
Nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Um ponto importante, irmão, aqui falando sobre presença de Deus e glória de Deus, é que o vocábulo hebraico Shekinah, muito usado com frequência entre os crentes como glória, esse vocábulo não aparece na Bíblia, irmão. Essa palavra pertence ao chamado hebraico talmúdico e significa morada em, que é comumente usada entre o judeu para a presença de Deus e às vezes para se referir ao próprio Deus. O Talmud é a antiga literatura religiosa dos judeus, identificada nos evangelhos como a tradição dos anciãos, porque naqueles dias esses preceitos eram orais e só foram codificados a partir do século V depois de Cristo. É algo bem interessante isso, né? Muitas pessoas não conhecem e acham que essa palavra Shekinah, muito usada pelos cristãos, acha que ela tem na Bíblia, mas não existe na Bíblia a palavra Shekinah, se referindo à presença de Deus. Aqui no segundo subtópico, dentro do primeiro tópico, cujo nome é a glória de Deus, e entrando aqui nesse subtópico, o que é que nós vamos ver? A glória de Deus, irmão, ela baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação, no dia da sua separação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. A glória de Deus, ela representava a presença de Deus no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. Veja em Êxodo 25:8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, Deus disse. A presença de Deus, irmão, sempre acompanhou o povo durante a peregrinação no deserto. Esteve no tabernáculo e depois esteve dentro do templo de Salomão. Porém, essa promessa de ter a presença de Deus no meio deles não foi uma promessa incondicional, que Deus nunca os deixaria por nada. Deus, pelo contrário, avisou eles, deixou bem claro. Em 2 Crônicas 7, 19, 22, você pode ler. A Bíblia diz: porém, se vós desviar e deixar os meus estatutos e os meus mandamentos que vós tenho proposto, e fordes e servir a outros deuses, e vós prostrar a eles, então os arrancarei da terra que lhe dei, e lançarei da minha presença essa casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbios e motejo entre todos os povos, e dessa casa, que é tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porque deixara o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre ele todo este mal. Deus deixou claro, irmão. Se o povo voltasse a práticas de idolatria, Deus destruiria tudo, irmão. Deus avisou muito antes com antecedência, mas o povo não deu ouvido. Entrando aqui no segundo tópico, sobre a retirada da glória de Deus, nós vamos ter aqui 3 subtópicos. Primeiro, o querubim e a nuvem. Segundo subtópico, a retirada da presença de Deus. Terceiro subtópico, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. Entrando aqui no primeiro subtópico, o querubim e a nuvem. Essa retirada, irmão, aconteceu em alguns estágios, a retirada da glória de Deus. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Segundo, passou para a entrada do templo. Terceiro, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. E quarto, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras. A glória de Deus, irmão, né, como simbolizada na palavra de Deus, eu vou estar lendo aqui em Êxodo 25,
20 e 22, olha o que a Bíblia diz. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ezequiel 9,3 diz: E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim. Veja essa imagem da arca aqui, ó, que eu vou passando para você. Veja a arca, veja os dois querubins que estendem as suas asas por cima, um de frente para o outro. Era nesse meio, irmãos, que a glória de Deus aparecia, se manifestava para Moisés a cada momento que Moisés falava com Deus dentro do tabernáculo. Entrando agora no segundo subtópico, aqui do segundo tópico, a retirada da presença de Deus. A retirada da presença de Deus, irmão, do templo, né, e de Jerusalém, teve 4 estágios para a glória do Senhor se retirar definitivamente do templo e de Jerusalém. Primeiro estágio está em Ezequiel 9,3, que diz assim: E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim. Segundo, está em Ezequiel 10,4, que diz assim: Então se levantou a glória do Senhor de sob o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. O terceiro está em Ezequiel 10,18, que diz assim: Então saiu a glória do Senhor de sob a entrada da casa e parou sobre os querubins. O quarto estágio está em Ezequiel 11:23, quarto e último estágio. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade, que é o Monte das Oliveiras. A saída da glória de Deus representa, irmão, a retirada de sua presença. Deus sai do meio do seu povo. Com isso fica claro que se aproxima a destruição do templo e de toda Jerusalém. E a casa, o templo, a casa de Deus, né? A casa do povo de Israel, ela foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês quarto, aos 9 do mês, conforme em 2 Reis 25, 3 ao 10, Jeremias 39, 2, Jeremias 52, 6, que essa data corresponde ao ano de 14 de agosto de 587. Foi o fim de Jerusalém, foi o fim do Templo de Salomão, onde Deus destruiu, irmão, e o povo foi levado cativo. Terceiro subtópico aqui, no segundo tópico. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Esse ponto aqui. A saída da glória de Deus apontava para algo, né? O povo rejeitou a Deus. O povo rejeitou o dono da vida. Aquele templo tinha outra presença lá dentro, não tinha mais a presença do Deus de Israel. A idolatria e a imoralidade habitava dentro daquele templo. E o nosso Deus, irmão, nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. O povo de Israel estava fazendo do Deus Todo-Poderoso mais uma divindade no seu álbum de figurinha, na sua estante. O Deus de Israel não era mais o Deus exclusivo, o Deus único, verdadeiro. Não, o Deus de Israel, para aquele povo que conheceu a Deus pela a própria revelação de Deus de Israel, estava rejeitando ele, rejeitou, estava tendo idolatrias, conforme vimos na aula anterior.
estava contaminado o templo, né? A idolatria estava habitando lá dentro. Como o próprio profeta Jeremias, em Jeremias 7,11, ele diz, quando Deus manda o profeta se colocar na porta, na entrada do templo e começar a pregar para aquele povo, aonde o profeta diz, né, que ali tinha virado uma caverna de salteadores, irmão. Caverna de salteadores, você vai estudar, é um local onde os bandidos aprontavam, roubavam e se escondiam dentro dessa caverna. Então o templo virou para aquele povo uma caverna de salteadores. O povo idolatrava o templo. O povo adorava o templo, aquela estrutura, mas tinha abandonado a verdadeira adoração ao Deus vivo. E conforme nessa imagem aqui agora que eu passo para vocês, você pode ver que eu separei aqui a imagem, a estrutura do templo, o templo de Salomão na época. Você vê aí onde ficava a imagem dos ciúmes, conforme está em Ezequiel 8,3, a imagem de Acera, segundo estudioso. Você pode ver que aqui no ponto número 2 tem a segunda abominação, que é a idolatria dentro do templo, conforme Ezequiel 8, versículo 11 e 12, os animais pintados nas paredes. Você também pode ver a terceira idolatria, que é as mulheres assentadas chorando ao Deus Tamuz, Ezequiel 8,14. Você também pode ver adoração feita ao sol, Ezequiel 8,16, que você pode ver na imagem. Então, esse templo, que era o templo onde Deus habitava, onde o Santo de Israel vivia, onde o Deus Todo-Poderoso habitava, tinha virado um centro de idolatria e de imoralidade, irmão. É triste, né? Muito triste essa situação que o povo de Israel chegou, que o povo de Israel se deixou ser levado. E não é diferente de hoje em dia, não, irmão. Tantos cristãos que eu conheci, você também conhece, que antes louvavam a Deus de Israel e hoje está servindo ao diabo, irmão. Né? Entrega aos prazeres. E não só isso, agora entrou em religiões, né, que vai contra a Bíblia, né? Então é a mesma situação daquela época, irmão. É triste, mas infelizmente é o que acontece. Que Deus nos livre dessa situação, no nome de Jesus, né, irmãos? Terceiro tópico, sobre o segundo templo. Aqui nós vamos ter, irmãos, 3 subtópicos. Primeiro, o segundo templo. Segundo, o templo de Herodes. Terceiro, a presença do Filho de Deus. Aqui sobre o segundo templo, irmãos, que foi construído, né? Nós temos o primeiro templo que foi destruído por Nabucodonosor, e o segundo templo ele foi construído graças a Ciro, o rei da Pérsia, que quebrou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 538 a.C. E pouco tempo depois partiu da Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém, conforme está em 2 Crônica 36, 20 a 23 e Esdra capítulo 1, verso 1 e verso 2. E essa profecia, né, para a reconstrução do templo, para fazer o segundo templo, foi algo previsto, foi algo falado muito antes de acontecer até a destruição do templo, né? Nós vemos que em Jeremias 29:10, Deus tinha falado, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vós visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Isaías 45:1 diz, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Isaías ainda é uma profecia ainda mais extraordinária, porque Isaías profetizou numa época
que Judá, que Israel, irmão, era bem antes de acontecer tudo o que aconteceu, muitos anos antes, né? Então lá de trás Deus já sabia o que o seu povo ia fazer, né? Só que a misericórdia de Deus é grande, né, irmãos? Deus, ele disciplinou o seu povo para ensinar o seu povo. E existe, irmão, 3 regressos dos judeus da Babilônia para a sua terra. Assim, desde o seu primeiro decreto, que foi Ciro. E conforme a tabelinha aqui, você vê na tabela que o primeiro foi em 538 a.C., por Zorobabel, que foi 4.360 judeus, 7.333 servos e 200 cantores, 733 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos e 5.400 vasos de ouro e de prata. A primeira leva foi tudo isso aqui que foi, irmãos, na primeira leva para a reconstrução do templo. O templo é reconstruído sob a liderança de Zorobabel, o governador, e de Josué, o sacerdote. Isso está em Esdra 3 ao 6. E os profetas contemporâneos que participaram dessa reconstrução foi o profeta Ageu e o profeta Zacarias. A segunda leva aconteceu no ano de 458 a.C., que foi Esdra, conforme você vê na tabela. A terceira leva aconteceu nos tempos de Neemias, irmãos, conforme você vê na tabela. Essa tabelinha, irmãos, eu tenho ela, é desse manual aqui, muito bom, indico para vocês comprar, ó. Manual bíblico. Esse aqui, ó. É um nome meio complicado, mas é muito bom, irmãos, esse manual aqui, onde você vai encontrar essa tabela qual eu mostrei aí. E essa libertação ela foi profetizada pelos profetas, em qual eu já disse. E o segundo templo, conhecido como Templo de Zorobabel, ele foi inaugurado no 6º ano de Dário, conforme Esdras 6 e 15, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa, do primeiro templo de Salomão. Não dava nem para comparar, irmão, a grandeza do templo de Salomão com esse segundo templo, conforme você lê no Ageu 2:3. Só que Deus permitiu um templo menor em tamanho e menor em beleza para ensinar o povo que não é para o povo idolatrar um templo pela sua dimensão e por beleza, mas para ensinar o povo a adorar o Deus que habita no templo, né? Isso é uma lição para o nosso dia de hoje, irmão. Hoje eu prego por aí em muitas igrejas, pela misericórdia de Deus, e você tem vezes que vai naquelas igrejinhas pequenas, irmão, porque eu prego em igreja que tem 2, 3 membros lá dentro. E tem vezes naquelas igrejinhas mais humildes, irmão, é onde a glória de Deus se manifesta. A presença de Deus, onde os irmãos estão alegres, estão felizes de adorar a Deus. Em muitos templos hoje só tem luxo, só ouro, só prata. Lá dentro só habita o homem, mais nada. Onde pessoas mortas, frias estão lá dentro, irmão. Onde a presença de Deus, o Santo Espírito Santo de Deus, não se move lá porque lá dentro tem orgulho, lá dentro tem vaidade, lá dentro tem mentira, lá dentro tem engano, irmão. Mas nosso Deus é um Deus humilde. Nosso Deus ele não tá do lado dos orgulhosos, ele está do lado dos humildes, irmãos. Agora vamos ver sobre o Templo de Herodes, que é o segundo subtópico aqui do terceiro tópico, sobre o segundo templo. O Templo de Herodes. O Templo de Herodes, irmão, é o Templo de Zorobabel, que foi reformado e ampliado por Herodes o Grande, durante um período conhecido como o Silêncio de Deus, que abrangiu o período dos Macabeus. Esse período se inicia no fim do ministério do último profeta, conhecido como Malaquias. Herodes o Grande convenceu os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos para reformar o templo de Zorobabel se iniciaram cerca do ano 15 a.C. e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus. Cerca de 46 anos depois da sua construção, ainda a obra estava
sendo feita, conforme o Evangelho de João, capítulo 2, verso 20, você vê. Conhecido como o segundo templo, esse templo de Herodes era o cartão postal de Jerusalém, conforme Marcos 13:1, Lucas 21:5, que faz referência ao templo. A construção desse templo só foi concluída no ano 66 depois de Cristo, irmão. E no ano 70 depois de Cristo, esse templo veio a ser destruído por Roma, né? Durante todo aquele período da revolta do povo judeu, e no ano 70 depois de Cristo foi tudo destruído. Só que esse segundo templo aqui, na época de Jesus, que tinha ele já, era um templo que chamava a atenção. E Flávio Josefo, um escritor judeu da época, ele escreve em uma das suas obras sobre o templo, e olha o que ele diz, irmão. Sendo coberto por todos os lados com placas de ouro maciço, no primeiro nascer do sol refletia um clarão tão intenso que os que tentavam contemplá-lo tinham de desviar os olhos, da mesma forma que teriam feito com os raios do sol. Para os forasteiros que se aproximavam à distância, o templo parecia uma montanha coberta por neve, pois todas as partes que não apresentavam revestimento dourado eram de um branco ofuscante. Era sem dúvida uma arquitetura e um templo, irmão, que chamava muita atenção esse templo aí. E vou passar para você aqui agora, é um desenho, né, do templo da época de Jesus no Novo Testamento. Esse desenho ele se encontra no final da Bíblia Aplicação Pessoal da CPAD, né? Você vê nesse desenho aí, né, todas as divisões que tinha, irmão. Foi bem ampliado mesmo. Você pega fazer uma comparação naquele outro desenho anterior que eu mostrei, ele foi bem ampliado. Foi feito o Ato das Mulheres, a Porta Formosa e diversos outros locais. Ficou uma obra muito grande mesmo, conforme você vê neste desenho. Entrando aqui no terceiro subtópico, do terceiro tópico sobre o segundo templo, nós vamos ver agora esse terceiro subtópico, cujo tema é a presença do Filho de Deus. Quando lemos a palavra de Deus, vemos que Jesus, irmão, ele é o Emanuel, que significa Deus conosco. Deus, ele se fez carne e habitou no nosso meio, irmão. E nós vemos a presença de Deus no nosso meio, irmãos, desde a palavra de Deus nos mostrando lá em Êxodo 40, 34, 35, na inauguração do tabernáculo nos dias de Moisés, a glória de Deus se manifestou. E na inauguração do templo de Salomão, a glória de Deus também se manifestou. 2 Crônicas 7, versículo 1 ao 2. E quando nós vemos nos dias de Zorobabel, não há um registro da manifestação da glória de Deus. Porém, o profeta Ageu diz, Ageu 2:9, que pregou nos dias de Zorobabel, ele disse: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E isso, irmão, aponta para Jesus, que era a própria glória. Nós não vemos uma manifestação da glória de Deus nesse templo ali de Zorobabel, mas nós vemos essa glória da segunda casa maior do que a primeira em Jesus Cristo. Nós vemos que João, ele escreve, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus no nosso meio, irmão, é a presença de Deus completa e íntegra no nosso meio. E hoje ele pode ainda habitar dentro dos nossos corações, nossas vidas, dos nossos lares, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Entrando aqui agora nesse último tópico, cujo tema é sobre o Senhor Jesus Cristo e o templo, nós vamos ter aqui 3 subtópicos. Primeiro,
explicação teológica. Segundo, o fim do templo. Terceiro, a presença de Deus hoje. Dentro aqui do primeiro subtópico, do último tópico, do quarto tópico, nós vamos ver que tudo o que no Antigo Testamento apontava para Cristo. Um exemplo, o tabernáculo, o candelabro, a arca da aliança, a mesa dos pães da proposição, as ofertas diárias, os cordeiros que eram oferecidos em sacrifício, tudo isso era o tipo de Cristo, era uma sombra do que viria, porque tudo aquilo do Antigo Testamento era como se fosse um desenho, irmão, um rabisco, um projeto, mas quando Cristo veio, irmão, ele foi o projeto concluído e feito. Tudo do Antigo Testamento apontava para Jesus. E Jesus, ele é o verdadeiro templo. Ele é a verdadeira glória. Ele é a verdadeira presença. Ele é o cabeça da igreja. E Jesus mesmo, ele disse, irmão, em Lucas 11:31, eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus também, ele mesmo disse em Mateus 12:6, eis aqui quem é maior do que o templo. Então, Jesus, irmão, ele vai além. Jesus, como sendo Deus, ele não cabe dentro de quatro paredes, dentro de um local. Nós não temos como prender Jesus Cristo, nós não temos como prender ele num local. E essas declarações acima aqui, igual eu já li, em Lucas 11:31, Mateus 12:6, como aquela declaração que Jesus também disse à mulher samaritana, que está em João 4:21, que diz assim, disse Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, e nem em Jerusalém, adorarás ao Pai. Vós adora o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Jesus, ele não se prende a um lugar A, nem a um lugar B. Jesus aqui ele ensinou para a mulher samaritana também que achava que o local onde se deveria adorar era no Monte Gerizim. E o povo judeu achava que era em Jerusalém, no segundo templo. E Jesus ele quebrou essa forma de pensamento. Deus, irmão, ele está na tua casa, está aqui hoje comigo dando essa aula, está no nosso quarto de oração. Jesus, irmão, ele não se prende a um espaço nem a um local. Deus, Jesus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. E tudo isso mostra que Deus, irmão, ele abriu caminho para toda a humanidade se achegar até ele. E esse caminho foi aberto através de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus mesmo, ele disse em Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Deus não está longe de mim, nem está longe de você. Pelo contrário, Deus está mais perto do que nós imaginamos da gente, irmãos. E aqui no segundo subtópico, do último tópico, o fim do templo, o que marca, irmão? Tanto a saída da glória de Deus do templo de Salomão, na visão aqui de Ezequiel, ao qual nós estamos estudando, como a saída de Jesus do templo nos últimos dias que antecederam a crucificação de Cristo, ambas as saídas aconteceram pela rejeição do povo ao Deus verdadeiro. Deus, irmão, de momento algum, Deus abandona alguém. Sempre é o ser humano que abandona a Deus, irmão. Deus ele não abandona nenhum filho, nenhuma filha, nenhum ser humano. Porém, é o próprio homem que rejeita a salvação. Tem uma frase muito interessante, muito verdadeira, que diz assim,
Ninguém vai para o inferno porque pecou. Pessoas vão para o inferno porque rejeitaram o perdão de Deus dado a nós por Cristo Jesus. Então, a gente, irmão, não vai para o inferno. Pessoas que vão para o inferno não vão para o inferno porque pecaram, porque erraram, mas vão para lá por rejeitar o perdão de Deus, irmão, através de Cristo Jesus. E em ambos casos, o juízo, irmão, juízo de Deus veio sobre o povo primeiro em 587 a.C. para a Babilônia. Foi o primeiro juízo de Deus, quando a glória de Deus saiu do templo de Salomão. Em 587 a.C., o juízo de Deus veio sobre o seu povo. E o segundo juízo de Deus foi em 70 depois de Cristo, por Roma. A data mais específica foi 30 de agosto do ano 70 depois de Cristo, onde historiadores dizem que 60 mil soldados romanos, sob o comando de Tito, imperador, ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém. Em ambas destruições foram marcadas por quê? Pelo afastamento de Deus do meio do seu povo. E aqui na segunda invasão, no ano 70 depois de Cristo, quando Jesus se afastou ali do templo, historiadores dizem que faltou madeira para crucificar judeus, irmão. A coisa foi feia. E você vê quando Jesus se afasta do templo, né? Como a glória de Deus se afastou do templo ali de Ezequiel, qual nós lemos no início da aula. Você vê em Marcos 13, 4, ó, e saindo ele do templo, disseram um dos seus discípulos: Mestre, olhas que pedras e que edifícios. Os discípulos de Jesus falando do templo de Zorobabel que tinha sido reformado pelo rei Herodes. E respondendo Jesus disse: Vê estes grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, veja só, irmão, o mesmo monte aonde a glória de Deus saiu nos dias de Ezequiel e foi para esse monte. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago e João e André perguntaram em particular, dizendo: Quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E sentando-se ele no Monte das Oliveiras, no mesmo local, irmão, onde a glória de Deus no dia de Ezequiel saiu e depois veio a destruição. Aconteceu novamente nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão. Aqui no último subtópico, que é o terceiro, no último tópico, o quarto tópico, vamos ver sobre a presença de Deus hoje. Então, irmão, tinha o templo no começo da aliança de Deus com o seu povo, tinha um tabernáculo, depois veio o templo de Salomão, o mesmo foi destruído, foi refeito segundo o templo por Zorobabel, foi refeito esse templo nos dias de Herodes, foi ampliado o seu tamanho, e durante os dias do nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece? A presença de Deus hoje, irmão, não está mais presa a um local específico, né? Nós podemos ver em Mateus 27:51, quando Jesus no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e isso deu liberdade a todo ser humano chegar a Deus por meio do sangue de Jesus. Isso aponta, irmão, para o fim da função do templo da época e marcaria a continuação da glória de Deus da segunda casa, que seria maior do que a primeira. Porque hoje Deus habita em nós dentro do seu próprio povo. Conforme 1 Coríntios 3,16 diz: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Irmão, Deus, o Criador do céu e da terra, habita em mim, habita em você. João 14:23 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Né? Teve um certo pregador que disse certa vez que o homem tem um vazio tão grande dentro dele que nada no mundo, nem no universo consegue preencher.
Esse vazio é tão grande que só Deus pode preenchê-lo. Então, irmão, aqui para a conclusão é que nós podemos aprender dessa lição aqui, é que em ambos os casos aqui, o erro cometido pelo povo de Deus foi o que? Rejeitar a Deus. Nos dias de Ezequiel, a idolatria tomou conta do templo. Nos dias de Jesus, eles trocaram a justiça de Deus pelas suas próprias justiças, preceitos e ordens de homens, em vez de observar a vontade e o querer de Deus. E no nosso dia também não é diferente, irmão. Porque pessoas hoje em dia têm adorado placas de ministério, ao invés de adorar o Deus, irmão, verdadeiro. Hoje pessoas têm se preocupado mais com cargos e privilégios dentro das igrejas. Vivemos uma época hoje, irmãos, triste aqui no Brasil e no mundo, aonde as pessoas idolatram templos e homens, ao invés de adorar o Deus verdadeiro. Que nós, irmãos, venhamos ser direcionados pelo Espírito Santo e que nós não venhamos cair na mesma armadilha e erro que o povo de Deus caiu, conforme nós vimos aqui na aula. Irmãos, Deus abençoe você, que Deus continue abençoando você, que você também possa compartilhar, se assim você quiser, a aula, curtir e seguir o nosso canal. No nome de Jesus e até a próxima aula, irmãos.